e alguns outros que eles ficam ali caçando alguma coisa. Eu não sei, eles têm um problema em servir um rei, principalmente se for um rei anão, de repente. Se fosse grandão, alto ou pesado, podia. Não. Coitado de Napoleão, Hitler, Alexandre, todo mundo. Quanto mais massa binária ali pra desdobrar o quântico, é pior, né? Fica mais lento. A serpente tem pouquinho corpo, né? Só o necessário para ver a podridão muito clara do binário. Mas enfim, cada um com a sua função. Todos os giros, todos os pontos, os momentos têm seu mérito, né? O Renan é alto pra caramba aqui. Beleza que ele é magro, né? E compensa também, mas o apelido dele até era Magrão. Então ele é alto pra caramba e é um grande mestre que não varia, né? A questão é saber lidar com o seu corpo. O dragão é gigantesco e é a serpente do mesmo jeito, né? Voa, solta fogo e mesmo assim tá ali, sabe o que é. É aí que reside a grandeza do mestre. E a base disso é a humildade, né? A humildade de ser nada, de ser pequeno. E quando a gente fala disso, não é igual esses espiritualistas aí, que ficam meditando e ficam, eu não quero nada, eu sou nada, eu me abstenho do meu eu não sinto ódio, eu não quero nada, só sou perfeito, sou igual a Deus, ó. Não sinto nada, flutuo sobre tudo, sou eterno, sou perfeito, não quero nada, só ser perfeito. Né? São uns cínicos, né? Uns hipócritas. Quer dizer, o cara quer estar ali na fagulha divina, quer estar no nirvana, quer estar flutuando sobre tudo, ser o ser espiritual mais elevado entre os mestres, mas ele não quer nada, ele está se desfazendo do ego. São uns hipócritas, né? Hipócritas não aceitam aquilo que não são capazes de discernir. Não querem aceitar que se eles discernem é algo que já existe fora deles, maior que eles. Aí você já se vê no nada, né? Isso queima, isso é o momento da morte. Aí você tem que renascer em Cristo. Quer ver, caramba, eu não sou nada do que eu era, do que eu pensei que sabia. Eu sou o verbo que o verbo está dizendo e posicionando inegavelmente. Isso me faz parte do todo, do eterno, de Deus. Através de Cristo você é parte do eterno. Isso é para os escolhidos. Essas são as percepções eternas, já transbordando em si mesmas. Não é uma seleção, não é uma premiação. Não é como os espiritualistas pensam, né? Os espiritualistas acham que são uma pedra, né? Que são um diamante ali que só precisa ser lapidado, que a essência de Deus está em todos eles. Então eles acham que já tem um valor neles mesmos. Mas eles são nada, eles são resto, eles são poeira, são ilusões. Só Deus é eterno. E quem aceitar isso já é o corpo dele, já é os rios desaguando nesse mar. A humildade é a porta estreita, é morrer, renascer, se ver do avesso, abaixar a cabeça para algo maior que você. Aí aquele desespero, aquela agonia, vira poder, vira tranquilidade, vira fé absoluta, a base da vitória. É a certeza de algo maior que te protege, algo eterno, que é a vitória absoluta. Quando você abaixa a cabeça, se torna o menor, você vira o maior, você é parte de Deus, do infinito. Isso nenhuma escola vai ensinar. A escola só relembra, só é a porta por onde passam aqueles que sentem o caminho, que conhecem o caminho, pois habitam ali, são o caminho, a verdade e a vida, o corpo de Deus. Então só fazendo um adendo nesse vídeo do Leandro aqui, para não parecer contradição, alguém poderia dizer, mas os judeus são do binário, são do reino da terra, como que eles vão para o reino do céu? Se eles invertem, então no paraíso, às vezes não. O paraíso dos judeus é relativo, ele é no binário, né? Então o que é o paraíso para eles? O que os judeus querem? O paraíso dos judeus, a definição binária de paraíso do Velho Testamento, é diferente da definição quântica, da definição da igreja eterna do paraíso. Para os judeus, o que eles querem não é a morte, não é o eterno. Nenhum judeu quer isso, ninguém vai falar isso em nenhum lugar. Eles querem a vida eterna na terra. Eles querem a abundância de mel, de leite, eles querem o fruto da terra. Ali eles habitam, é isso que eles querem. Esse é o objetivo deles, não morrer. Tá entendendo? Já a igreja, a consequência ali, o corpo de Deus, do rei, é o contrário. Eles não querem parte de uma rebeldia, né, dos dois lados. A rebeldia é um momento. Mas eles não querem estar presos, né? Eles não são da terra, eles não querem coisas na terra, eles abrem mão da terra para serem eternos, né? Então é outro ponto, é o reino quântico, já é o transbordar da consciência que passou pelo binário, já é a soma dos 144 mil, né? Que são a soma de todos os judeus, que transbordam ali sábios das 12 tribos, que totalizam deuses, que transbordam para o quântico, trazendo as suas vertentes ali, as suas partículas, os seus ângulos mais intensos, né? O binário faz o quântico e o quântico mantém o binário. Essa é a respiração de Deus, né? Entre o reino luciferiano e o reino judaico ali, né? É a reta e o círculo do corpo de Deus. É o Pai e o Espírito Santo que faz o Filho, o Verbo que te faz compreender todo o processo, de um lado e pro outro. Que já é a soma das constatações, né? Nossa, mas o Filho sozinho constata? Não, todos constataram e a constatação tá falando para eles. É a boca deles, é o Verbo que os ouvidos ouvem, né?
Então, para vocês entenderem, então o reino dos céus, onde eles estão agora, os judeus, onde eles... É igual quando eles estavam no Egito. Eles estavam no topo, desde José eles tinham todo o poder lá, né, absoluto. Então eles, com o poder de José, abaixo só do faraó, eles tiveram tudo que eles queriam, tudo que eles precisavam, né. E aí você vê que eles tinham todos os comércios, dominaram o Egito todo. Depois que os faraós ali, que outra dinastia, que eles foram perdendo ali as conexões e descobriram que tinha um povo estrangeiro dominando o Egito inteiro enquanto o Egito estava passando fome, a mesma velha história, né, da Alemanha, de várias outras nações. Aí eles tiraram eles, expulsaram eles, deu o que deu, né, porque eles já estavam querendo, além de tudo, eles já tinham se tornado faraó, no caso, que eles tinham infiltrado um deles, um semita, né, na hierarquia ali. E ele tinha se tornado faraó, né, que aí foi Akhenaton, que aí foi expulso, né, ele deu uma briga, ele foi lá pro outro lado do Egito, aí fez lá outra cidade, aí deu guerra lá e fugiu pra terra dos antepassados ali, né. Então, e aí os judeus ficaram putos, né, falaram, não, vamos pra terra prometida, pro paraíso. Eles ficaram sofrendo no deserto uns 40 anos, né, lá no purgatório, porque eles estavam no Egito, adorando os outros deuses, né, adorando frequências ali proibidas para eles, estavam esquecendo a Torá, estavam abusando do que há de melhor ali do reino, já estavam no reino dos céus, e se perderam ali, esqueceram de Deus ali, aí foram cuspidos no purgatório, que foi aquele sofrimento no deserto. Ali eles se reclamaram, tiveram raiva de Moisés, falando, a gente já estava no paraíso, a gente já estava na terra prometida, a gente já tinha tudo, leite, mel, tudo, você tirou a gente de lá, você acabou com tudo. Porque Moisés quis dominar o Egito, né? Sendo faraó também, e depois converter todo mundo à tradição judaica, que era acabar com os deuses do Egito e fazer eles servirem um Deus só. Ou seja, ele estava sendo leal a Deus, mas também a si mesmo, né? E aí já gera esse processo, esse parto, né? Círculo e reta se cuspiram, o politeísmo e o monoteísmo se cuspiram. Egito e Israel fizeram todas as movimentações das demais nações até agora, né? Mas como o Egito, caramba, dali não partiram os demais desdobramentos que são iguaizinhos dos 12 deuses, né? Você vai ver ali, você vai olhar do lado ali já, você vai ver os persas, os gregos, os romanos, por aí vai, vocês sabem, né? Não preciso ficar entrando nesses detalhes de iniciante. A gente tá nos podcasts aqui. Então só para explicar isso, que para não haver confusão, né? A gente inverte paraíso e inferno, sim, mas a definição do que é paraíso e do que é inferno para nós é diferente, né? Quando a gente chega, apesar do fruto da obra ali ser o real valor de tudo, que é você ter as ilusões para ter os alívios, a gente sabe que ali é um binário, né? Ali não é o sacrifício, ali é a degustação. E para nós, a presença de Deus absoluta é estar trabalhando com Deus, é estar sofrendo com Ele, aonde for necessário, naquele escuro, naquele eterno que queima. A gente vai lá de fora olhar para os nossos sonhos e traumas como algo fora de nós. Naquele momento a gente vira nada, junto com Deus. A gente só assiste a história. A gente queima na escuridão e somos as estrelas ao redor do sol que dá vida ao meio, para que eles se contemplem com tanta glória, com tanto valor, como se fossem os criadores de tudo que mal conhecem. Então é diferente, é constatação. E quando esses 1000 anos do reino quântico, o reino absoluto, da eternidade simétrica, quando a gente traz esse reino perfeito para a Terra, o reino dos céus na Terra, a gente tem ali o diamante mais belo, mais pleno, certinho, simétrico. Porque já estamos longe por muito tempo, queimando no erro deles, no reino deles, da mentira deles. Agora enxergamos e valorizamos essa simetria que de novo buscamos e plasmamos, né? Já é o fluxo, esse eterno se posicionando, se observando, senão não seria. O verbo já é essa observação, essa constatação, essa realidade, né? Já é o que possibilita o entendimento, o fluxo da consciência em alívio, e não esquizofrenia, em agonia. Né, onde nada faz sentido, vou cair na morte amanhã, meu Deus, e o mundo fica um inferno. Não, o verbo possibilita a sua tranquilidade, que você ceda amor e honra com a certeza do eterno. O verbo te dá tudo, é tudo, cria tudo e destrói tudo, assim, ó. Quem é que nega? Então, quando nós agora equilibramos tudo com a igreja vem, a igreja é o quântico, remendando a quebra do simétrico, feito pelos que quebraram, mataram o rei para herdar sua herança. Assim criaram um mundo paralelo, onde a síntese não é entregue ao sol, mas as estrelas traem, matam o sol achando que vão iluminar o céu com luz o bastante vinda delas mesmas. E não, isso não acontece. Isso não acontece porque elas giravam ao redor do centro. Centro esse que elas jogaram para outro lado, nasceu na escuridão. A igreja vem, de lá brilha e remenda a quebra escura. Essa é a igreja remendando Israel, o binário quebrado, reposicionando eles.
realocando eles diante do Eterno, transbordando a perfeição da simetria, que faz novamente os números serem exatos, os 144 mil, com os 12 mil de cada tribo. As 12 tribos ali vão refletir a simetria plena, vão ser um povo completo, uma Toros completa, realocada em Israel. Os 144 mil entenderão o quântico, poderão participar, né, dessa reunião, dessa mesa, dessa interação entre binário e quântico no reino de 1000 anos. Então eles terão um alívio ali, serão arrebatados durante a tribulação, né? Serão salvos, porque eles entenderão o que fizeram e lutarão contra os falsos judeus, contra os ateus, os cabalistas lá na tribulação, nos defenderão. E eles serão salvos diante das horas certas ali. E isso tá escrito, né? Os textos sagrados falam disso. Então, eles participam desse reino de 1000 anos, né? Realocam Israel depois da tribulação ali, reinam em Israel, junto com o reflexo máximo que dá para chegar no binário, que seria o ponto Davi ali, antes de transbordar para Salomão, que já é ponto Lúcifer, né? Mais puxado ali, que aí quebra Israel, porque vai pro quântico de novo, trazendo ali os deuses de fora, né? Aí tá quebrado até agora, a gente vai juntar de novo, novamente o ponto Lúcifer, realocando a quebra que ele mesmo cria com a rebeldia de olhar de fora, achando que é maior do que a própria obra de onde ele veio, né? Imagina, Lúcifer transborda ali de Israel, como um rei daquele paizinho, parece tudo lá, mas ele encosta ali nos reinos, logo ao redor ali, ele se sente como desdobramentos muito maiores, né? Imagina Cristo ali, logo ao lado de Júlio César, de Ciro, de Alexandre, Ciro, estava muito perto de reis ali do mundo inteiro, reis que conheciam o eterno, o quântico. Então Cristo se sentia preso na mentira, na trava dos fariseus judaicos, né? Então até que ponto o erro estava nesses fariseus que queriam segurar a ilusão, ou o erro estava em Cristo, que queria trazer a verdade e plasmar e fazer Israel ser o reino do mundo, igual ele já tinha feito com todos os outros, Roma, Grécia, Pérsia, né? Não era a rebeldia de um Lúcifer menino, o erro? Aí ele morre, arde na escuridão, já que ele era Deus. Aí ele se arrepende e volta bonzinho. Então, né, Lúcifer maduro é bonzinho, abaixa a cabeça. O Lúcifer que grita, que é bravo lá e quer abocanhar e desafiar Deus, ele está aprendendo, ainda é o contrário, né? Porque o Violeta, ele está unindo o início e o fim, então ele tem que reposicionar o tempo através da plenitude que ele tem que portar, né? É a simetria. Então, só através de toda essa grandeza ele erra o maior erro para poder entregar a si mesmo para consertar. Então, de Adão a Cristo, de vivente a vivificante, a consciência se posiciona. Eis o círculo, eis a reta se dobrando, se encarando e conflitando até se alinhar, né? Ou seja, elas têm perspectivas diferentes. Vão ser pai e filho um diante do outro. E vão discutir pela eternidade. Eu que sou o pai, eu vi primeiro. Mas ele mas bem que você queria ser o filho, aqui estou eu sou a vida. Né? Então aí fica uma troca, quem que é quem, de onde? Quem constata quem? Isso já é o círculo, porque os dois são o círculo, é o Espírito Santo. Então você vê, alguém vai ter que ficar com erro, alguém vai ter que quebrar, que trair, que mentir, que fazer um virar o outro. Essa é a mulher, né? De Adão, né? Com a quebra entre Eva, Lilith, né? E o posicionamento delas num ponto Maria, né? Para trazer de novo ali, para fazer valer a pena o erro. Tá vendo? Se eu não tivesse errado, não tivesse olhado de fora, não ia ter escapatória do domínio do próprio binário, que são os judeus. A própria consciência ia abocanhar a si mesma e a obra não seria plena, não seria eterna, né? Então aí o erro vira o acerto, a reta vê que aquilo que dobrou e fez ela dar de cara com ela mesma é a própria coerência, que ficou com a culpa, para que pai e filho fossem limpos, né? Através do tempo, da reciclagem, que é o Espírito. Eis a Trindade, né? Mas fomos fundo demais agora, nem era falar, nem é essa a questão. A questão é que esse reino eterno, o reino quântico é o estado eterno. A Bíblia separa isso, o estado eterno é o reino quântico. Aí é o lar da igreja, né? É onde a gente observa o binário, costura o binário, né? Possibilita ali que os rios tenham seu fluxo. Porque que não vai parar de cair no mar, não vai, né? Você segura água, vai pro outro lado, vai vazar pelo outro lado, né? Você fecha um rio, vai vazar pelo outro lado. Mas a gente não vai saber por onde. Então, o que o quântico faz? Ele sempre se relembra dos caminhos dos rios até o mar, né? Essa é a nossa existência, essa é a respiração da Taurus, por isso a Taurus é tão bonita, né? Porque os rios ali conhecem o seu caminho, estão tranquilos, sabem que pela frente vem o mar, né? Não precisam ficar na agonia de criar um novo caminho o tempo inteiro, entendem? Essa é a perfeição, essa é a simetria que a gente precisa saber que existe. E tá clara pra gente numa flor, numa borboleta, mas eles nos fazem esquecer pelo nosso egoísmo. Não pode ser que tá tudo certo, eu tenho que ter um mérito nisso, eu tenho que lutar, eu tenho que saber que fui eu que eu criei algo. Não pode ser que tá tudo ok, aí quem sou eu? Aí você se sente morto, né? Aí você prefere acreditar no nada, você prefere matar o amanhã para ser escuro, para você clarear, nem que seja um pouquinho, mas você ser alguém do que o contrário. Essa é a rebeldia de Lúcifer, né? Esse é o orgulho, mas tá errado. Eis a obra, eis a coragem, né? Eis a nossa história juntos, né? Então, toma cuidado para culpar. Tem que posicionar, tem.
Tem que dar um tapinha na hora certa, igual o pai fez com o filho, faz com o filho, né? Tem que ser assim. Opa, peraí, ó. Claro, Deus faz de um jeito que, puta que pariu, não tem como pagar. Não tem. Nunca, você pode tentar, nunca vai ser tão perfeito. Você fala, meu Deus, ele é o melhor pai da existência, do universo. É a soma dos melhores pais que já existiram e existirão. Me posiciona de um jeito que te faz chorar, né? Você não se sente tão pequeno. Sente machucar do jeito que poderia, te protegendo, te salvando da tua própria cagada. Em vez de te punir, ele tá lá na hora que você vai cair. Que você cai e você vê que, caramba, isso é um pai, né? Do jeito exato. É difícil de explicar, mas vocês conhecem os caminhos de vocês. Vejam na vida. Um erro de vocês levando ao acerto, trazendo vocês até aqui. Deus ama vocês. Vocês são o corpo, as perspectivas que fazem o verbo que conversa com ele. Através dos corações de todos nós. Das nossas mentes. Somos o caminho, o fluxo, a respiração para a voz dele habitar. Para a consciência dele não cair na solidão do escuro. A nossa consciência solitária, na agonia da morte, virou a plenitude da nossa família, tudo que somos, tudo que podemos criar, o infinito é nosso. Né? Porque ele nos dá, porque ele mantém como nosso. Não esqueçam disso, não apaguem o sol, não queiram brilhar tanto quanto ele. Não queira, quando teu pai te ensina tudo, ou teu mestre vai lá e posiciona depois que ele já não está fazendo mais aquilo, já não vê mais graça naquilo que você fazia. Você herda a escola dele, agora você é o mestre, você que vai ensinar, os alunos te amam, te adoram, também tem fotos tuas. E o teu mestre está descansando, o teu mestre está respirando com Deus, está contemplando outra fase da vida. Aí você vai fingir que ele não existe, você vai esquecer ele, você não vai dar valor para ele, você não vai chegar a agradecer, ó, tudo isso também é teu, você fez, você criou, você não vai lembrar dos alunos sobre ele, você não vai falar sobre ele. Eis a importância dos antepassados, que eu respondi esses dias para Miriam aí, né, que os orientais no geral costumam ter muito, né? Porque ele te trouxe até você. Se você faz algo maior, se você vai adiante, é porque teve um passo ali atrás que te pouparam, né? Do qual um passo, um buraco, uma dor, uma queda, um aprendizado, do qual você foi poupado por alguém, por uma consciência. E que de algum jeito é você mesmo, tá em você, habita em você, cada vez que é lembrada. E essa é a respiração, né? Você mantém ela existindo, ela feliz no passado, né? O fluxo, é a tua parte. Então, em cada fragmento teu, do teu passado, que você quiser reposicionar no tempo, para conversar, realocar, você pode, né, no reino quântico aqui, na igreja, no desdobramento consciencial, nós temos acesso geral a todos. Você vai encontrar alguém exatamente, você vai ver aquele desdobrar consciencial a partir daquilo que você quer sintonizar, né, daquele ser, daquela consciência. Claro que se essa vontade vem do teu espírito, já é um ponto necessário ao teu eu, né, a tua toros coletiva ali, então são partes do teu reino, seja na tua casa, no teu castelo, na tua cidade, depende do teu desdobramento. Você terá pessoas ali que são partes do teu corpo, são teus chakras, né, teus pilares ali, cada uma com uma personalidade, cada uma com um jeito, te mantendo sendo do teu jeito, né? Cada uma que é do jeito que é, te mantém sendo do jeito que você é, em contraste, né? Você vê, caramba, vai sempre te posicionando, você se enxerga através do que você vê nos outros, né? Essa é a comunhão, é assim que coexistimos, né? Então, esse estado de eternidade quântica, os judeus não vêm. Se veio pra cá já não é mais judeu, né? Já transbordou por 144 mil, que já transbordou mestres, que já transbordou, já tá ali, já são ecos binários dos deuses, né? Então, mas o judeu mesmo, os reis da terra, os donos da terra, o povo eleito da terra, o povo binário que habita ali, que se limita na obra, vão ao máximo nesses 144 mil, que fazem uma ponte ali, têm acesso a isso, mas ainda são reis ali, dominam Israel, né? E de Israel um dia partirão acusando a si mesmos, né, de traidores, de terem comungado com Lúcifer, com Deus de fora, com Satanás e etc. E que Satanás enganou as nações e tal. Aí vai ter aquela rebelião, né? Acaba o reino de 1000 anos ali. Tem o Ragnarok para eles, né, onde os deuses morrem, eram falsos deuses, são expulsos, tudo se destrói, Deus mata eles. Aí eles recomeçam ali portando a consciência, né, porque eles portam o conhecimento no binário que eles tanto prezam, né? A gente não prioriza tanto livro escrito igual eles. A gente tem na alma, né? A igreja. Então eles que têm ali. Fica mais fácil para sobrevoar, né? Ao tempo, né? De uma maneira binária ali. Sobreviver, resistir no binário, né? No pai para filho ali. Enquanto a gente tem que renascer, ressintonizar através do abstrato. Leva um pouco mais de tempo, mas é mais intenso, né? Mas de tempo assim, né? De maneira secular, né? Porque para eles lerem tudo aquilo de livro e repassarem, evoluírem, vai demorar muitos anos, séculos. Enquanto a gente baixa séculos e milênios em uma vida, né? Mas é uma vida baixando.
Enquanto eles na infância já leram muita coisa que a gente ainda vai baixar. Então é uma troca, né? Mas principalmente que eles ficam limitando e fechando ali, né? Então cada vez que esses deuses que perdem a conexão com o binário ali, né? Que já vão para outro mundo, depois do chacoalhão ali, do colapso vibracional, né? Da mesma Taurus que a gente tá no Sol, ao centro ali, né? Ao redor do centro, que já é a borda, a gente vai se distanciar, né? Para separação dual, né? Então aí todos se veem como duas Taurus à parte. Ali você vai para cada um para uma banda da bunda da Taurus, né? Na Taurus parece uma bunda, vai um para uma, outro para outra, como se fosse assim, né? Aí a gente vai reabitando outros ângulos, né? Realocando chakras da Terra, conforme a gente vai desdobrando, né, esses chakras de novo a partir do abstrato que é a água, né? Às vezes fogo, né? Mas é os dois ali, é um desdobramento, depende da intensidade, do momento, do lugar. Mas é só o abstrato voltando a abocanhar a lógica ali, né? Ou seja, a lógica, tudo que é físico, por assim dizer, tudo que é denso, né? Muita soma de ecos, voltando a parte elemental ali, né? Ou seja, perdendo as sínteses, né? Perdendo todos os desdobramentos que levaram muito tempo para serem constatados. Então volta só para o eterno, para o absoluto, que são os elementos que redobram a natureza de novo, né? Porque aí já é simetria. Tudo cai no escuro, volta para si mesmo, faz esse processo que é o que a gente vê como elemento e natureza. A própria consciência se realocando, se movimentando em torno de si mesmo, se orbitando, né? Aí isso é o átomo que se orbita, fazendo mineral, vegetal, etc. Como a gente sempre ensina aqui. Então esse reino quântico, ele é da igreja, né? O reino eterno e o reino binário dos céus ali. Eles degustam por 1000 anos, né? Que é a simetria perfeita, onde tudo vai fazer sentido, onde eles vão amar ser quem é, voltar a ser quem é, né? Depois de sofrer, claro, né? Porque eles vão odiar ficar longe do quântico para ficar ali de novo. Na Idade Média em Israel, quase, né? Então, mas tem os 144 mil que vão comungar do eterno também, de várias formas, e depois serão considerados traidores para fazer o surto, né? E fechar ali os 1000 anos que eles contam. Mas pra gente é só uma interação consciencial o tempo inteiro, né? Pros quânticos, né? Muitos de nós vão querer se sentir binário, né? A gente sobrevive no quântico relembrando do binário. E esses são os mestres lá, são os profetas, são nossas interações, né? Então é diferente isso aí. E é diferente também do céu que eles têm agora, né? Que é o céu do binário ali. Que é aquele paraíso no sentido de não é o reino de Deus, é o melhor da terra, que é o que é prometido para eles. A terra prometida, não é o céu prometido para eles. Não é o paraíso, isso é para os cristãos, né? Para os judeus é bem claro, é a terra prometida, um lugar onde tudo é abundante, a vida é abundante, é isso que eles querem, não querem além disso. Vai além disso os cabalistas ali que já vêm da traição de Salomão, que quis mergulhar no quântico porque é Lúcifer, né? Vem puxando pontos luciferianos. Mas um Lúcifer jovem ali travado pelo binário em vários pontos. E aí já expliquei aqui, expliquei em outros podcasts, posso falar mais depois. Então vocês têm que saber separar isso aí. O estado eterno é falado na Bíblia e é diferente do reino dos céus, né? Dos 1000 anos ali, do reino da terra, né? Dos judeus. Então no reino dos céus na terra é o reino milenial, né? Messiânico ali, onde tudo se ajusta, tudo se adapta, tudo vale a pena, tudo funciona e a gente se reabastece e vai reabastecer os chakras, né, se espalhando de novo depois. Isso no binário, né? É pra consciência não travar, no aqui, ó, tô aqui de novo, faz tempo estive aqui, pum, morreu, tudo era ilusão. Não, tem que ir de novo, tem que percorrer, fazer o fluxo, né?